Estamos de volta e agora com aquele quadro tão esperado por vocês, né? Meu Direito, Meu Dever com o Dr. Fábio, e ele já está aqui com a gente para a gente conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fábio, seja bem-vindo mais uma vez no programa. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo jóia. E esse assunto que você trouxe para hoje aqui, eu acho que muita gente vai ficar com um caderninho e um lápis na mão para anotar e tirar essas dúvidas. Nós vamos falar sobre planos de saúde, é isso mesmo, né? É uma grande problemática hoje isso? Isso. Muitas pessoas perguntam porque não entendem. É uma lei específica que trata dos planos de saúde. E alguns tratam diferente, e algumas formas de como atender, como reajustar. Então, essa forma, os planos não são iguais, todos eles, né? Então, surgem muitas dúvidas. Uma das dúvidas que eu vejo as pessoas falarem muito é: vou fazer um plano de saúde, esse cabe no meu bolso, vai dar para fazer, vai dar para pagar, mas existem aqueles reajustes que o plano depois não menciona que vai ser feito. E aí, como que fica a situação dessa pessoa? Porque tem um contrato, né? Então, esse é o assunto, Ed, que realmente, como eu falei, muitos dos casos, eles preocupam as pessoas. Porque começa com R$90, R$100, mas depois elas ficam ouvindo questões que pode subir isso para R$500, R$600 ou até mais. E como que elas podem fazer? Depois elas não vão conseguir pagar. E quando precisar, já não vão conseguir mais. Então, o que acontece? Os planos de saúde eles são regulamentados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e ela que estabelece critérios para reajuste. E esses critérios são definidos já por lei. Por exemplo, quando você vai ter um plano de saúde, geralmente já tem 10 faixas etárias de reajuste. Então você vai pegar e vai olhar cada faixa daquela. A lei estabelece que da faixa 1 à faixa 6 tem que ser no máximo 6 vezes o valor. Se o faixa 1 é R$100, o faixa 6 não pode ser mais de 600. E da faixa 7 a 10 tem que haver um critério matemático também entre os outros anteriores reajustes. Não pode ser uma coisa exorbitante que pula, por exemplo, de R$100 para R$800. Tá não vendo? pode haver isso. Eu não sabia dessa matemática, eu não sabia disso. Então, mais uma coisa, você já anotar, quando você for contratar um plano, é importante que você saiba esse detalhe, porque daí você vai ter base para discutir sobre o plano e sobre o contrato que você está assinando, né? Porque depois de assinado fica mais difícil ainda, né? É verdade. E isso daí acontece o seguinte: a agência ela estabelece critérios máximos de reajuste. Alguns são feitos coletivamente, aí discute-se entre os órgãos, outros são feitos com base e a ANS permite apenas alguns planos que reajustem com base quando os hospitais, assim, os colaboradores, eles aumentam os seus custos, aí eles podem subir também de alguma forma. Geralmente é uma vez por ano que eles podem subir, ou na faixa etária da pessoa, quando ela troca de faixa etária. Certo. Porque vão saber desde o início qual a sua faixa etária e qual vai ser a troca de faixa. Então não tem nem como fazer diferente, porque todo mundo sabe a data do seu aniversário. Então, né, não tem como. Agora, existe alguma possibilidade de cancelamento do plano por inadimplência, e qual seria esse prazo? Isso é interessante, porque as pessoas às vezes não sabem que acontece o seguinte: na lei 9.656 de 98 estabelece lá o seguinte, que a inadimplência, quando ela ultrapassa 60 dias, pode ser contínuo ou pode não ser contínuo, no prazo de um ano. Então, no mês você atrasou 2 dias, no outro atrasou 10 dias, no outro você foi atrasando, até que em um ano deu 60 dias, o plano ele pode cancelar o seu contrato. Mas o plano geralmente eles não cancela, porque você dá lucro para o plano. Isso. Você não usa tanto. Eles vão ligar, eles vão querer saber o porquê, aquela coisa. Tanto que cancelamento é mais difícil você fazer. Agora, sempre. Quando aquele paciente usa muito o plano, fique atento. Porque se você atrasar mais de 60 dias num ano, o plano pode cancelar de uma forma legal o seu plano. Porém, tem uma cláusulazinha lá no parágrafo 13 do artigo 13 dessa lei. Tem uma cláusulazinha que fala o seguinte: que esse só pode ser cancelado se o consumidor for notificado no 50º dia. Ou seja, não pode cancelar ele de imediato. Quando deu 50 dias de atraso, assim, acumulados num ano, ele tem que se notificar. Tem um aviso prévio referente a isso. Você está nos seus 50 dias. Aí você não atrase mais, senão pode ser cancelado. Entendi. E depois de cancelado também é difícil reverter a situação, né? Aí você vai ter que refazer o plano. Refazer, começar, aí tem a carência, tem de repente até outros valores, né? Isso. E o que você já conquistou, vai ter que partir do zero para conquistar de novo. É complicado. Então tem que ficar atento a essa questão das datas, porque não passou 60 dias corrido. Independente, dentro do ano, se houver atrasos que somem esses 60 dias, eles podem cancelar. Eu entendi certo. Isso, mas eles têm que notificar no 50º dia. Se não teve notificação, não pode cancelar. Anota, gente, que isso é importante, que eu sei que todo mundo tem essas dúvidas referente a plano de saúde. Agora, e quanto aos direitos dos direitos né? Cirurgia, prótese de exames e outros, o que fazer se o plano se negar? Porque tem coisas que as pessoas falam assim, eu vou ter direito a um monte de coisa. Será que é isso mesmo?
Já aconteceu na prática, por exemplo, de algumas próteses serem recomendadas por médicos a prótese importada, porque tem a durabilidade maior, elas são melhores, mas o plano quer cobrir apenas com a prótese nacional, porque é um custo menor. Sim. Mas o que fazer? Precisa-se que o médico dê um laudo específico, que precisa daquela prótese importada. Com base nisso, tem que se pedir no plano. Se ele persistir negativa, mesmo com laudo nesse sentido, aí tem que procurar um advogado para que ele possa olhar o caso e aí ajuizar um processo contra o plano de saúde para que possa conseguir um liminar e aplicar. E assim, pode ser tanto com próteses, tanto com cirurgias, tanto também com exames que talvez o plano queira cobrir por excesso de exames que se faça, eles podem, costumeiramente fazem isso. Fala que não pode fazer agora, só no mês que vem. Entendi. Você já fez um. Então, isso significa o quê? Seria interessante que eu já conversasse com o médico sobre isso, e se o plano não aceitar, e se o plano não cobrir, existe alguma coisa que você possa fazer? Eu posso já falar isso com o médico? Você pode pedir ao médico desde o início, se o médico falar com você, olha, vou te recomendar uma cirurgia. Pede ao médico para detalhar a necessidade daquela cirurgia. Entendi. Eu vou recomendar uma prótese. Qual a melhor prótese? A importada. Coloca no laudo o porquê que ela é melhor para mim. Entendeu? Aí isso a pessoa vai se respaldar e não vai ter problema, né? Porque tendo isso nos laudos médicos, os médicos especificando que precisa daquilo, fica mais fácil numa liminar o juiz conceder com base no laudo médico que foi dado. Certo. Agora, para o pessoal, para a gente finalizar e o pessoal anotar tudo isso, o que é importante na hora de se contratar um plano, uma forma bem direta para as pessoas? Existem vários planos de saúde que nós vemos no mercado hoje. Então, o que nós devemos fazer? Primeiramente, olhar aquele plano. Esse plano já teve algum problema? Pesquise, hoje em dia está fácil, joga lá na internet, reclame aqui, veja se tem alguma coisa sobre esse plano, converse com alguém que já tem esse plano e veja o contrato, quais tipos de plano você está assinando e pegue todos os panfletos, todas as propagandas que tem do plano e guarde junto, porque a propaganda ela integra o contrato. Então, guarde tudo, para quando precisar, ter tudo guardado em mãos ali. Ok, é isso aí então, gente. Espero que vocês tenham tomado todas as anotações. Muito bom esse assunto. Vamos falar mais sobre ele, que eu tenho certeza que o pessoal vai fazer perguntas a respeito disso nos próximos programas. Estamos ficando por aqui. Conectados é feito para você. Fique sempre ligado que o programa está aqui para trazer informação. Fábio, obrigado. Obrigado. Um abraço para todos vocês.